Hoje adentraremos o canto quarto e vocês viram, vocês têm acompanhado ao longo dessas aulas que o nosso propósito aqui é, acima de tudo, em primeiro lugar, mostrar as digitais da alma portuguesa, que são a nossa pré-história. Este poema, ele está para muito além de seus próprios versos. Ele é um manancial histórico, é um manancial estético, é um manancial espiritual, civilizacional no sentido mais elevado deste termo. E o que nós temos procurado fazer ao longo desses encontros é apontar alguns vetores. Não é propósito nosso ensinar ninguém a ler o poema. O contato com uma obra de arte, ele é intransferível. Ele é o contato de uma consciência mais ou menos bem formada com algo que dialoga com o supratemporal. Camões, aqui o professor Sérgio, em diferentes aulas, mostrou as referências clássicas de Camões, mas em nenhum momento deixou de registrar a alma lusitana, da qual nós somos partícipes, não é, professor? Partícipes e herdeiros. Partícipes herdeiros naquilo que temos de mais elevado. Sem dúvida alguma. A fé, a língua, ou seja, a própria religião. Os princípios, os valores, o nosso ethos, como se diz agora, apesar de ser uma palavra muito antiga, porque é grego. Enfim, são as digitais da alma. A formação do nosso caráter. É verdade. Naquilo que ele tem de mais distintivo. Da mesma maneira como no plano político, se hoje alguém se põe a estudar a história do Brasil, eu me arrisco a dizer que é não só conveniente, mas quase necessário ter uma referência em Camões que, por ele, com certeza nós iremos à pré-história. Sim, através de Camões nós subimos a nossa pré-história, que é a história de Portugal. Em outras palavras, o Brasil não nasceu ex nihilo, o Brasil não é filho de pais desconhecidos, filho das ervas, como se dizia antigamente. O Brasil tem pai, o Brasil tem uma genealogia, e eu acrescento, é uma genealogia gloriosa. Gloriosa. E antes de começarmos, eu estou aqui com esta edição da Porto, que já foi muito comentada e indicada aqui entre nós, é uma edição escolar no melhor sentido do termo escola, e ela traz uma espécie de índice ao final. Sim, é verdade. Traz quadros sinóticos de cada canto, com explicações, notas explicativas, e essas notas são de linguagem, são notas históricas, notas mitológicas e assim por diante. Os Lusíadas são um poema muito rico. É impossível lermos os Lusíadas sem todas essas referências, e não apenas estudantes que estão começando, também homens madurões, como é o caso deste que vos fala, não lê os Lusíadas sem notas. Os Lusíadas têm uma riqueza extraordinária. É preciso que nós tenhamos explicações ao nosso alcance. Então, eu vou só, antes do professor começar a fazer uma breve releitura das últimas instâncias do canto terceiro, eu vou só mencionar este quadro sinótico aqui do canto quarto. Assunto é o que ele chama de interregno até a morte de Dom Fernando. Então temos em Dom João I, discurso de Nuno Álvares, a Batalha de Aljubarrota e a Conquista de Ceuta, que são das instâncias 14, nesse último caso, até a instância 50. Depois temos Dom Duarte. Vemos que aqui Camões está fazendo uma retrospectiva da história de Portugal anterior a ele. Sem dúvida. Martírio do Infante Santo. Depois, ainda no canto quarto, temos Dom Afonso IV. Há uma crônica sobre ele. Dom João II. É importante ter uma ideia dessa cronologia de reis portugueses. E depois, tempo de Dom Manuel I, e aí temos um sonho profético, e há uma referência à Eneida. Temos aqui uma confia, no sentido de entrega confiante do soberano ao Gama, ou seja, aqui desbrave o oceano.
com direção às Índias. Temos Adeuses em Belém e o Velho do Restelo, que é praticamente que conclui a conclusão. O quarto, e é uma das personagens mais misteriosas e mais elevadas de todo o poema. De todo o poema. E no Velho do Restelo temos algo de profecia e de mistério. É verdade. E uma visão mística do papel de Portugal. Sem dúvida alguma. No mundo. Porque a partir dali eles iniciam a sua trajetória, né? Sem dúvida alguma. Daquele... O velho do Restelo, só para me antecipar brevissimamente ao que será dito mais tarde, o Velho do Restelo desempenha uma função de coro de tragédia. O coro de tragédia é aquele que está, de certa maneira, fora da ação trágica, mas está comentando e tecendo juízos sobre ela. E nem sempre são juízos favoráveis. É uma espécie, às vezes, de voz onisciente que ambienta os acontecimentos num determinado plano. É verdade, é verdade. E o coro, só um parênteses aqui, quem tem curiosidade por alta dramaturgia, verá mesmo entre nós autores como o Nelson Rodrigues a resgatarem o coro. Algumas das suas peças têm lá o coro oniscientemente comentando aqueles fatos que se desenrolam ali, tais tragédias gregas, muitas das peças rodriguianas. E é uma coisa interessante, Sidney, porque meu mestre Gladstone Chaves de Mello costumava dizer que o Velho do Restelo é uma figura misteriosa que surge não se sabe de onde, dá o seu recado e depois desaparece. Agora, o recado que ele dá deixa sua marca no poema, porque é uma reflexão muito profunda sobre os acontecimentos, sobre as motivações claras e não tão claras que dirigem o agir humano. Mas disso nós falaremos mais tarde, não é? No final do canto quarto. Um papel análogo ao que o cego Tiresias ocupa na peça Édipo Rei. Exatamente, exatamente. Ou seja, há uma certa projeção dos acontecimentos futuros à luz de um certo, eu não diria fado, porque estamos num ambiente cristão, mas clarividência. À luz de uma clarividência, ou seja, de uma iluminação de acontecimentos futuros sob a égide da onisciência divina, no caso, que Deus é aquele que vê absolutamente todos os tempos em si mesmo. Então, o Velho do Restelo ocupa um papel análogo ao do Velho Tiresias, que no caso de Édipo Rei é um cego, ainda dá esse elemento... Sim, que torna a coisa mais espantosa ainda. É o cego que vê o que o próprio rei não vê. Exatamente. Né? Então, nós começaremos com a leitura de alguns trechos de instâncias ainda, releitura do final do canto 3. Do canto terceiro, porque, se bem me lembro, na última aula, nós paramos no episódio do assassínio de Dona Inês de Castro. E encerramos o canto terceiro, mas vamos retomar esse Nós vamos retomar versos. Só para fazermos a transição para o canto quarto. Dona Inês de Castro foi assassinada com o consentimento, se não por ordem expressa do rei Dom João IV. Camões tenta ao máximo atenuar a responsabilidade real, atribuindo este crime espantoso a sugestões de cortesãos, conselheiros do rei. Mas, ao que me parece, e a que parece a outros que sabem muito mais do que eu, a coisa não foi bem assim. O rei Dom Afonso IV tinha todo interesse em que Dona Inês fosse morta. Mas isso é uma outra história. Da última vez, portanto, nós lemos aquelas instâncias admiráveis que Camões consagra à tragédia do assassínio de Dona Inês. Que, se fizermos um paralelo com Romeu e Julieta, ela supera em muito, não só por ter acontecido de fato. É verdade. É o mesmo paralelo que Camões faz com relação aos seus anteriores, né, gregos e romanos,
nós podemos fazer aqui de Dona Inês de Castro com Romeu e Julieta. É verdade, com São a diferença, ali a Romeu e amores. Julieta, evidentemente, são uma tragédia escrita por um homem de gênio, mas o episódio de Dona Inês de Castro Uma tragédia real. é uma tragédia real e o sangue que correu ali foi sangue de uma mulher, ainda por cima, inocente. Inocente e que foi torpemente decapitada. Foi torpemente decapitada. E Camões, o que faz, como salientou aqui o professor Sérgio, é uma espécie de benemerência poética ao atenuar a responsabilidade Do rei. do rei. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Então, morto Afonso IV, alguns anos depois, 7, 8 anos depois desse terrível episódio da história de Portugal, sobe ao trono seu filho Pedro, que passou para a história com o cognome de Cru, ou seja, cruel. Cruel tem exatamente a mesma origem latina do nome cru. Crudus, em latim, é cru, e crudelis é o adjetivo derivado de crudos. Então, Pedro o Cru foi um rei cruel. Porque, entre outras coisas, vingou a sua amada. Vingou a sua amada, mas, ao mesmo tempo, exerceu contra outros a pretexto de punir crimes e delitos até menores, não tão graves. Ele deixou que a sua ira, a sua sede de vingança genérica atingisse a muitos. Então, diz Camões, na instância 136 do canto terceiro, que é uma das últimas, o canto terceiro termina 7 instâncias depois, não correu muito tempo que a vingança não visse Pedro das mortais feridas, que, em tomando do reino a governança, a tomou dos fugidos homicidas. Do outro Pedro cruíssimo os alcança, o outro Pedro cruíssimo era o Pedro de Castela. E estavam os dois Pedros, ambos crus, votados em impunir aqueles homicidas de Dona Inês. E aqui termina o canto terceiro. E com ele termina um pedaço da história de Portugal contada por Camões nos Lusíadas. Sim, com ele termina também a parte da história de Portugal consagrada à primeira geração de reis, a primeira casa real de Portugal, que é a Casa de Borgonha, fundada por Dom Afonso Henriques, filho do Conde de Borgonha. E agora, no canto quarto, aparece, surge na história de Portugal o primeiro rei, grande rei da Casa de Avis. É o mestre de Avis, Dom João IV, Dom João I, aclamado rei no campo de batalha. E Fernão Lopes tratou dele numa crônica de Dom João I. Exatamente. Chamada Crônica de Dom João I. Que provavelmente é a obra-prima de Fernão Lopes. Eu preciso até reler. Eu não tenho a crônica toda em casa, eu tenho excertos. Mas eu preciso reler a crônica de Dom João I. É uma obra-prima de historiografia e de língua portuguesa.